Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 20 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre ecologia em relações ecológicas. Sei que a gente já comentou isso no sexto ano, mas a gente sempre pode dar uma revisada nesse assunto. É muito importante. Cai em muitos vestibulares e vocês vão ver muito ele no ensino médio. Então, vamos rever ele. Noções básicas de ecologia e relações ecológicas entre os seres vivos. Um assunto bem simples, bem tranquilo de trabalhar. Os objetivos específicos: conhecer os componentes de um ecossistema, identificar e classificar a interação entre os seres vivos e relacionar as interações entre os seres vivos e o ambiente onde eles vivem. Isso daqui é uma preparação para as nossas próximas aulas, onde a gente vai falar sobre os biomas brasileiros. Então, a gente vai definir a Mata Atlântica, a Amazônia, enfim, Floresta Amazônica. A gente vai definir esses biomas. Então, é importante a gente conhecer o que são alguns conceitos da ecologia para introduzir depois esses domínios morfoclimáticos, geomorfoclimáticos do nosso Brasil. Antes da gente começar com esses assuntos, eu quero que vocês tenham em mãos um caderno e o penal de vocês. Tomem notas de alguns conceitos que às vezes vocês esqueceram, que vocês não lembram o significado, ou de alguma novidade, porque depois fica muito mais fácil fazer uma revisão desse material. Não precisa assistir o vídeo todo novamente, tá certo? Vamos começar então? Ecologia. A palavra ecologia é a união das palavras oikos e logos, que significam respectivamente casa e estudo, definida então como o estudo do lugar onde se vive. Então, nós vamos estudar o lugar onde um determinado ser vivo vive, onde os seres vivos, de maneira geral, vivem. Ou seja, é a parte da ciência que estuda as interações entre os componentes vivos, a fauna e a flora. Fauna são os animais, flora são as plantas, os vegetais, e os não vivos dos ecossistemas, os minerais, as rochas de maneira geral, as pedras, enfim, água, luz e o vento. Qual a interação entre os seres vivos e os seres não vivos dentro de um ecossistema? As relações existentes entre os seres vivos com o local onde ele está vivendo é chamado de habitat. Nesse local, um ser vivo vai interagir com os componentes não vivos, vai se alimentar, se reproduzir e buscar abrigo. Então, ele vai interagir com os componentes não vivos que fazem parte de uma determinada região. Ele vai beber água, ele vai se esconder embaixo de uma pedra ou numa caverna, vai buscar abrigo lá de um vento. Então, ele vai interagir com esses componentes. Ele vai se alimentar de outros seres vivos, de uma planta ou de um outro animal. Ele vai se reproduzir ali nesse ambiente. Ele vai buscar um abrigo, como a gente já comentou. E isso é o habitat de um ser vivo. Quando destruímos um habitat natural dos seres vivos, eles precisam encontrar um novo lugar para viverem. Sendo assim, muitos acabam procurando nas áreas urbanas abrigo e alimento. Casos de animais selvagens nas cidades e nas vilas estão sendo registrados cada vez com mais frequência. Por quê? Nós estamos destruindo o habitat desses animais. Como na imagem ali, a floresta foi destruída, eles não vão encontrar mais alimento ali, eles não vão conseguir se abrigar num galho de árvore ali mais. Então, eles precisam encontrar uma outra fonte de alimento e uma outra fonte de abrigo. As cidades são uma solução para eles. Eles são animais irracionais, eles não pensam que lá pode ser perigoso, que eles podem acabar prejudicando um ser vivo ou uma pessoa, enfim.
e eles vão para essas cidades aonde eles acabam causando pânico, dependendo do animal que vai, e histeria. As relações entre os seres vivos acontecem tanto entre indivíduos de uma mesma espécie, chamadas de intraespecíficas, relações entre uma mesma espécie, quanto entre seres vivos de espécies diferentes, chamadas de interespecífica, entre espécies diferentes. As principais relações intraespecíficas são sociedade e colônia. As principais relações interespecíficas são cooperação, mutualismo, comensalismo, parasitismo, inquilinismo, predatismo, herbivoria, competição e amensalismo. Existem outras, parece ser bastante, mas são as principais. Existem muitas outras relações interespecíficas, a gente vai comentar só sobre essas. Começando com as relações intraespecíficas, entre uma mesma espécie. Na sociedade, os indivíduos têm um objetivo em comum, mas apresentam divisão de trabalho, como é o caso das abelhas, das formigas e dos cupins. É uma mesma espécie, cada um tem a sua função, eles têm uma divisão de trabalhos lá dentro. Isso é uma relação ecológica, sociedade. Já na colônia, os indivíduos estão unidos fisicamente, literalmente grudados uns aos outros, como é o caso das bactérias, das esponjas do mar, das caravelas portuguesas e dos corais. Então, aqui a gente tem um exemplo de um coral. São vários quinidários unidos uns aos outros, formando um coral. As relações interespecíficas podem ainda ser divididas em harmônicas ou positivas e desarmônicas ou negativas. Tem uma grande quantidade de relações interespecíficas entre espécies diferentes. Elas podem ser positivas ou harmônicas, onde ambos saem beneficiados, costumam beneficiar os seres vivos envolvidos sem causar prejuízos. São três: a cooperação, o mutualismo e o comensalismo. Já as desarmônicas são relações onde ao menos um dos seres vivos é prejudicado. São as demais relações interespecíficas, que a gente vai comentar agora. Começando com a cooperação. É um exemplo de relação não obrigatória que ocorre entre o caranguejo ermitão e uma ou várias anêmonas do mar, que se coloca sobre a concha. As anêmonas servem de camuflagem enquanto recebem os restos alimentares do caranguejo. Nós temos essa relação. O caranguejo ermitão, ele pega uma anêmona do mar e coloca sobre a sua concha. A concha camufla, as anêmonas não são muito comestíveis, elas têm a propriedade de serem urticantes, elas causam queimaduras em determinadas espécies de peixes, então os predadores não vão incomodar o caranguejo. E da mesma forma que a anêmona está protegendo o caranguejo, ele está fornecendo alimento para ela. Então é uma cooperação entre os dois, é uma relação harmônica que não causa prejuízo a nenhum deles. Já o mutualismo trata-se de uma interação obrigatória entre dois organismos, como os líquens, que são associações entre algas e fungos, onde a alga faz a fotossíntese, enquanto o fungo provê substâncias orgânicas importantes da decomposição do galho de árvore ou de uma outra matéria orgânica onde ele se forma. Ambos são obrigatórios estarem juntos. O mutualismo é uma interação obrigatória entre algas e fungos. Se eu tirar a alga, o fungo sozinho não vai conseguir se desenvolver, ele não vai conseguir fazer fotossíntese e produzir seu próprio alimento. Se eu tirar o fungo, a alga não vai conseguir matéria orgânica suficiente para fazer a fotossíntese se desenvolver. Então elas precisam estar juntas, diferente da cooperação. Cooperação, elas estavam juntos porque um ajudava o outro. Aqui não, aqui eles são obrigados a estarem juntos, ajudando um ao outro para sobreviver. Também é uma relação harmônica. No comensalismo, há benefícios apenas para um organismo,
porém o outro não é beneficiado e nem sofre prejuízo. Nesse caso, podemos citar as relações entre as rêmoras e os tubarões. Elas obtêm os restos alimentares do tubarão, mas para o tubarão a presença delas é indiferente. Então, o tubarão está se alimentando, comendo um peixe grande que ele caçou, os restos que ele não conseguir se alimentar, que deixar cair, enfim, as rêmoras vão lá e se alimentam. O tubarão não se alimenta das rêmoras porque elas são muito pequenas e não vão prover uma grande fonte de nutrientes para ele. A relação de parasitismo é prejudicial para um dos envolvidos. O parasita explora o hospedeiro durante o seu ciclo de vida. As lesões causadas pelo parasita podem levar o hospedeiro à morte, dependendo do tipo de parasita. Pode ser classificado de duas maneiras, como endoparasitas, que se abrigam no interior do hospedeiro, dentro do corpo, como as lombrigas na segunda imagem, ou podem ser ectoparasitas, encontrados externamente do hospedeiro, como o nosso carrapato aqui, na nossa primeira imagem, ou uma sanguessuga, também ela é um parasita ectoparasita. Aqui, como já causa prejuízo para um dos indivíduos envolvidos nessa relação de parasitismo, no caso o hospedeiro, já vai ser considerado uma relação desarmônica. Quando uma espécie vive dentro ou sobre o corpo de outro ser vivo, sem prejudicá-lo, ele é chamado de inquilino. E a relação ecológica entre eles é o inquilinismo. Um exemplo muito claro de inquilinismo é o pássaro João de Barro, que constrói o seu ninho sobre os galhos de uma árvore sem causar qualquer tipo de prejuízo para a árvore. João de Barro, uma bromélia que se fixa sobre uma árvore ou uma orquídea, não vão causar prejuízos para esses seres vivos, para essas árvores. Então, eles vão ser inquilinos, a relação entre eles é inquilinismo, mas não vai causar prejuízo nenhum para a árvore e nem para o pássaro, nem para a bromélia, nem para a orquídea. Então, é uma relação harmônica. Predatismo e herbivoria são duas relações ecológicas muito parecidas que geralmente não são diferenciadas. Geralmente você ouve só predatismo, não falam sobre herbivoria, pois ambas consistem em uma espécie utilizando a outra como alimento. A diferença está: a herbivoria, os predadores se alimentam de matéria vegetal, enquanto no predatismo, os predadores se alimentam de outros animais. O panda se alimenta do bambu, matéria vegetal, enquanto o tigre vai se alimentar de outros animais, então, se alimentando da carne. Na competição interespecífica, quase sempre se refere à disputa por alimento, espaço, luz para a fotossíntese, entre outros. Podemos observar isso em animais que brigam por alimento quando jogamos um osso de carne para um cachorro, por exemplo. Não podemos nos aproximar, pois este está protegendo o seu alimento. Já fizeram isso alguma vez? Jogar um osso e ter dois cachorros próximos? Eles vão competir para ver quem vai ficar com o osso, quem vai ficar com aquela carne. Então, essa é um exemplo de competição entre espécies diferentes ou entre uma própria espécie. Outro tipo de competição é quando tem uma fêmea e ela está no período reprodutor e os machos competem, brigam entre si para ver quem fica com aquela fêmea. Isso no mundo animal. Plantas também vão competir por espaço de luz para realizarem fotossíntese com outras plantas ao redor. A relação ecológica conhecida como amensalismo ou antibiose é uma relação em que uma espécie inibe o desenvolvimento de outra por meio da liberação de substâncias tóxicas, como ocorre com o fungo Penicillium ou também com as chamadas marés vermelhas. Penicillium é um fungo que libera uma substância tóxica para determinado grupo de bactérias.
Então, ele vai estar exercendo uma relação de amensalismo ou de antibiose com essas bactérias. Maré vermelha são algas que vão liberar substâncias tóxicas no mar que vão acabar matando peixes, crustáceos que vivem nessa determinada região. Então, também estão realizando relações ecológicas de amensalismo. Essa relação também é uma relação desarmônica, porque tem um organismo que está saindo prejudicado. O fungo está matando as bactérias, então as bactérias estão sendo prejudicadas. As algas estão matando os peixes e os crustáceos, então os peixes e os crustáceos estão sendo prejudicados. A relação desarmônica. Essa foi a nossa aula rápida sobre as relações ecológicas. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Se não compreenderam, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas, anota o que significa cada uma dessas relações, responde o exercício e nos vemos na nossa próxima aula.